No vídeo de hoje, a equipe do Bora Pra Resenha comenta a amarga derrota do Atlético Mineiro contra o Flamengo. Foi aquele tipo de jogo que começou com a torcida cheia de esperança, mas que acabou com um gostinho bem amargo. A gente vai discutir o que deu errado, onde o time poderia ter melhorado e o impacto dessa derrota para o Galo. Não foi fácil ver o Flamengo tomar o controle do jogo, mas o importante é entender como o time pode se recuperar. Se você quer ficar por dentro de tudo que rola no futebol, se inscreve aqui no Bora Pra Resenha. Não esquece de deixar seu comentário sobre o jogo e compartilhar suas ideias com a gente. Bom, só os melhores momentos aí, Fabinho. Vamos comentar sobre esse jogo? O Atlético começou essa derrota lá naquele primeiro jogo, a gente estava conversando ali. Achar que você ia entrar em campo para cozinhar o Flamengo na primeira partida foi o principal erro do Milito para mim. Do Milito de ontem, assim, com mais cautela. Ele até fala sobre o que ele quis, né, com a entrada do Kardec. Ele fala que o Atlético estava cruzando muitas bolas no primeiro tempo, e faltava esse jogador. Só que, cara, então assim, se tava cruzando muitas bolas... E parou de cruzar a bola depois. E assim, o que me pega muito é o seguinte, cara, tá cruzando muito e você não tem um centroavante. E no banco o centroavante que você tem, não é um cara que em 45 minutos vai poder te ajudar tanto. Você tem o quê? É que mudar o estilo do jogo, parar de cruzar. Parar de cruzar, é tentar... tabelar, entrar por dentro, tentar um drible para poder abrir espaço, é chute de fora da área. Exato. É isso, porque o Kardec a gente sabe o que ele vai te oferecer, cara. E assim, eu não tô falando que o Atlético perdeu o jogo, que o Atlético não venceu por conta disso, tá? Eu só acho que assim, isso vai do Milito, que é um cara que eu elogio muito aqui, mas que eu acho que foi mal ontem nas substituições. Eu acho que essas mexidas dele deixaram o Atlético muito exposto e o que poderia ter sido pior ontem no segundo tempo. O Flamengo perdeu muitos gols. O Flamengo perdeu muitos gols. Então, isso vai na conta do Milito. Acho que as substituições que ele fez, o que ele imaginou, não deu certo. E a gente já tinha visto isso acontecer em alguns momentos nesse período que o Milito está trabalhando no Atlético. É um cara que eu gosto, eu acho que o trabalho dele é muito bom, com o que ele tem disponível, acho que ele tem ótimos momentos, é um cara que está se reinventando no Atlético. Concordo. Mas ele teve em alguns momentos... Vamos lá, a gente vai lembrar do jogo contra o Palmeiras, quando o Atlético tem um jogador a menos aqui na Arena MRV, e ele poderia ter fechado a casinha, ele não fecha, o Atlético toma 4. Contra esse mesmo Flamengo, o Atlético também toma 4, e ele poderia ter um momento quando o Atlético teve um jogador expulso, poderia ter fechado um pouquinho, não fez isso, o Atlético sofre 4 gols. Ontem, poderia ter sido pior, porque ele abriu muito o time. Eu entendo, porque muita gente fala, perdido. Você tá falando de adversários fortes. Se a gente for puxar alguns adversários fracos, por exemplo, em que ele também tem algumas teimas, por exemplo, aquele jogo contra o Vitória, que o Atlético toma de 4 também, era com o time reserva, mas tem diversos momentos ali que ele podia ter feito alguma coisa e não faz. O empate com o Bahia aqui na Arena MRV também, tem muito de teimosia. E assim, talvez o único jogo onde deu certo a estratégia do Milito de jogar o time muito pra frente foi na final do Campeonato Mineiro, no jogo do Mineirão. Ei, já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Clica aí e não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você tá achando. O Atlético estava perdendo e ele coloca o time. E aí, de novo, aí mérito dele, porque deu certo. Mas não vai dar certo sempre, cara. Principalmente quando você enfrenta equipes tecnicamente muito fortes, como é o Flamengo, como é o Palmeiras. E nesse jogo, você falou que você citou do Cruzeiro, eu fiquei muito bravo. Fiquei muito bravo pela covardia do Larcamón. Porque como ele adiantou o time... Ele aceitou velho, não, você coloca os camaradas, você põe 2... Tudo bem, o Cruzeiro não teria. O Arthur Gomes era esse cara, ele corria muito. Você coloca ele parado na linha do meio de campo, velho. E alguém dá um bico, vai pegar a mano. Toda hora. Ele foi um covarde e recuou o time. E aí quando você pega um Flamengo, que você pega o Michael, que não jogou porra nenhuma, não jogou. Pra mim o Michael ontem, assim, uma figura apática. Pra mim não jogou nada. Aí entra o Bruno Henrique, o cara correndo com um cavalo, velho, passando por cima dos outros. Só para deixar claro aqui, porque eu vi o pessoal do chat falando algumas coisas aqui, pessoal, se tem uma pessoa aqui nessa mesa que não defendeu de forma nenhuma que o Tardelli não era nem começar, era não jogar, é o Luiz. Eu fui uma pessoa que falei, não, será que o Milito não utiliza o jogo do meio de semana para poder testar o Kardec? Para quem sabe ele ser titular, o Luiz falou assim, não dá para confiar no Kardec mesmo com um gol feito. É um jogador que não entregou nada no Atlético até hoje, ele não desempenha quando tem oportunidade, fora que fica a maior parte do tempo lesionado. Então, assim, se tem alguém que não colocou o Kardec como herói ou como o Lewandowski, que eu vi alguém citando aqui, foi o Luiz. Ele não fez isso de jeito nenhum. Eu falei depois da derrota da quarta-feira contra o Atlético Goianiense em Goiânia, eu ainda falei, cara, tá ele jogou 20 minutos e não consigo pegar na bola, porque, de novo, o Kardec tem grandes momentos na carreira dele, mas esse final de carreira dele é ruim, lamentável. Cara, é muito ruim. Ele não tá conseguindo dar sequência nas jogadas, então ele não vai ser esse jogador. E assim,
Pra mim, o futebol, se você acha que empilhar atacantes é o que vai te resolver, cara, você não precisava ter um treinador. E a gente vê muitos fazendo isso, tá? Quando tá no desespero. E eu falei sexta-feira, cara, tenta construir o resultado de uma forma normal. Como... Porque se o Atlético ontem toma... Se o Everson não tá no dia que ele tava ontem, o Atlético toma 4 aqui do Flamengo em casa, seria, bicho, aí seria terrível. Porque a moral baixa muito. É um jogo na sua casa, diante de um rival, e você, toma 4 gols. Sabe? Então, assim, eu acho que o Milito arriscou demais. Eu acho que ele poderia ter buscado o gol de outras formas, porque ele fez isso em alguns momentos, ele já fez isso. Tirou o Otávio, ele queria... Ele pensou em tirar o Otávio para abrir um pouco mais o time, colocasse o Bernard, coloca mais um meia, preenche o meio campo com um jogador que te dá mais chegada, que é mais ofensivo. Você traz suporte pro próprio Zarate. Traz o Zarate um pouquinho mais para trás para fazer a saída de bola junto com o Alan Franco, fazer um Alan Franco de primeiro volante, que foi o que ele fez. Ele tinha outras possibilidades. Tenta o Alisson, que até não entrou bem ontem no jogo, mas tentasse o Alisson aberto para tentar um contra um, puxa o Scarpa pro meio. Ele tinha outras possibilidades. Claras as vulnerabilidades do Atlético nesse jogo. Mas eu acho que não ficou claro, porque isso a gente já sabia há muito tempo, cara. O exemplo do Atlético deixa eu assim, acho que não é só a vulnerabilidade de ataques, não. Assim, às vezes a falta de repertório que o Milito tem na hora de um aperto. Igual você acabou de citar algumas situações. Eu não acho que é repertório a palavra. Eu acho que é criatividade. Repertório, assim, sabe? Eu acho que assim, ele até tem as peças pra fazer. Sabe o que me lembrou ali mais? Ali dos... Quer ver? Dos 15 minutos do segundo tempo, fim, aquele jogo do Cuca, que ele põe zagueiro de atacante, começa a dar bicudo para a área. Me lembrou muito isso. O Milito fez isso contra o Internacional no Polo Aquático, né? Ontem demais, entendeu? Lembrou muito esse tipo de futebol que você... Aí era melhor, em vez dele usar o Kardec, velho, colocasse um zagueiro alto lá na área, lá, porque pelo menos ele dava pra continuar cruzando, né? Entendeu? E aí o Atlético parou de cruzar ainda, esse que é o problema no segundo tempo, porque... Aí foi uma leitura sinistra do Felipe Luiz, né? Porque ele fecha 45... E colocou o Fabrício Bruno, mas assim, aí sabe uma coisa que, de novo, a gente, vamos pegar alguns recortes, o Atlético contra o Fluminense, quando o Bernard machuca, ele coloca o Davidson, ele abre o Hulk de um lado, ele traz o Scarpa... Não, o Scarpa do outro e o Paulinho fazendo esse cara mais quase meio. Um meia. Mas aí o que ele faz? O que ele pensa? E ele já falou isso em vários momentos aqui na sua passagem pelo Atlético. O Milito falou. O Scarpa é um dos caras que melhor faz esse cruzamento para a área. E aí o que ele fez naquele jogo? Ele colocou o Scarpa pelo lado esquerdo para ele ter o cruzamento com o pé esquerdo, que é o pé bom dele. Por que ele não tentou isso ontem, já que ele colocou o centroavante? Assim, cara, eu acho que o Atlético no segundo tempo... Ele foi pragmático demais. O time bagunçou muito, assim. Eu acho que o time bagunçou muito no segundo tempo. Se você pegar os 4 tempos dessa final, o segundo tempo da Arena MRV foi o pior do Atlético. Foi o pior, porque o Flamengo ontem no segundo tempo, cara, assim, podia ter feito 3 gols com tranquilidade, porque cara a cara com o Everson foram umas 5, 6 vezes. Em todas as finalizações. O Everson foi muito bem. Então, assim, o jogo de ontem, o resultado final do jogo de ontem acabou ficando até barato pelo que foi o jogo, pelo que o Flamengo criou e pelo que o Atlético criou. Baratíssimo, cara, porque ontem o Everson, inclusive, coloca o Everson falando aí, Fabinho, que pra mim foi o melhor em campo, disparado. Tem sim. Não, pera aí que eu vou mandando aí pra você. Foi o melhor em campo disparado, vai comentando aí, Popó. Só uma outra coisa, Popó, que até queria falar assim, pra mim o que ficou mais claro dessa final do Atlético, assim, a gente fala, o Atlético tem vários jogadores que são muito decisivos, mas tem um central, que é o Hulk, que é o principal deles. Se o Hulk não tiver num dia bom, ontem ele não foi uma partida muito excepcional, assim, acima da média do Hulk. Sim. Se ele não tiver nesse dia, cara, o Atlético vai ter dificuldade. O Atlético tem essa coisa do Hulk precisar estar naquele grande dia. Óbvio, contra o River Plate, por exemplo, aqui no 3-0, o Hulk não teve um grande jogo, e aí funcionou muito coletivo. Mas em um jogo onde o Atlético, igual ontem, precisava do placar, e o Flamengo já estava jogando, sabendo o placar, você precisa desse cara individual. E esse cara que o Atlético tem é o Hulk. O Paulinho é um grande jogador, o Scarpa é um grande jogador, o Arana é um grande jogador, mas o diferente mesmo, quem pode fazer essa diferença, é só um cara. E foi quem ele até tentou, não conseguiu, não teve numa tarde, aquela tarde de Hulk que a gente já viu algumas vezes. Mas é o cara que, assim, se ele não tiver nesse dia, fica difícil pro Atlético também. Sim, nós vamos voltar a falar do menino Hulk. Coloca o Everson, faz favor, e Fabinho, que ontem a atuação realmente espetacular. Eu estava falando com o Thiago até anteriormente, com certeza foi uma das minhas melhores partidas, se não for da minha carreira, com certeza com a camisa do Galo, mas por você perder um título, você acaba não valorizando tanto, né? Mas, felizmente, numa boa partida minha, a gente
acabou não sendo campeão, a gente acabou sendo derrotado mais uma vez, né? Creio que pelo primeiro jogo, onde a gente jogou um pouco mais abaixo no jogo de ida, e acabou transferindo muita responsabilidade para esse jogo, onde a gente necessitava de 2 gols, onde o tempo foi passando, a gente acabou dando mais espaço para a equipe do Flamengo, a gente se atirou para buscar o gol, e acabou dando mais espaço para a equipe do Flamengo, mas é continuar nessa atuada, nesse trabalho, sempre procurando ajudar o Galo, que é o mais importante, com certeza. Daqui a 20 dias a gente tem um grande jogo pela frente, onde, se eu estiver nesse nível, eu vou com certeza dar minha parcela de contribuição para a equipe, para que a gente possa brigar e conquistar um título tão importante. Esse aí foi o nome dessa partida, viu, cara? Ele pegou demais. Eu acho que, assim, ontem, se o Everson não tá nesse dia iluminado, ontem tinha sido um saravá de gol, Luiz. Ontem, assim, igual você falou, aí é pra moral baixa pra caramba pra esse jogo da Libertadores. E o Atlético, bom lembrar imagens aí do nosso parceiro aqui da casa, Breno Galante. Cara, e o Atlético, assim, igual eu falei, ele tem limitações. Ele tem, eu acho assim, essas limitações do Atlético, quando ele precisa buscar, igual foi. Cara, de novo, o erro começa lá, de como começou o jogo lá, sabe? Eu tive essa sensação de querer cozinhar o Flamengo. Cara, o Flamengo tem hoje uma equipe bizarra, monstruosa. Eu não acho que tentou cozinhar, eu acho que entrou uma postura mesmo passiva. Eu acho que foi isso. Assim, se você pegar os gols do Flamengo lá, de novo, não é tirando o mérito do Flamengo, porque o Flamengo tem grandes jogadores, então... Tá aprovado, né? Mas são falhas individuais do Atlético, cara. O Flamengo poderia ter feito gols criando, porque ele tem qualidade para isso. Mas os gols saem numa bobagem do Zarate no meio campo. Ele sai naquela construção do Flamengo ali, mas que pra que o Júnior Alonso estava dando bote na área adversária, cara? E aí sai com 12 minutos você tá marcando com seus zagueiros, sabe? É uma falha do sistema defensivo como um todo. No segundo gol, o Lianco que não sai e deixa o Gabigol em condição. Então, assim, de novo, o Flamengo poderia ter ganharia aquele jogo porque ele tem qualidade para isso, mas o Atlético ajudou o Flamengo nada, porque o Flamengo falhou uma vez com o Léo Ortiz, lá o Atlético fez o gol também. Então, acabou que foi um jogo de muitas falhas individuais e que acabou fazendo o placar de 3-1. Aqui não, aqui eu acho que é um jogo um pouco diferente disso, Popó. Não, e assim, eu sinceramente acho que o maior problema que a gente pode atribuir ao Milito é, de fato, ele não ter a criatividade de fazer algo diferente no momento que pedia algo diferente. Eu acho que, de novo, ele tinha opção, e a gente já falou que várias, de puxar o Scarpa para o meio, mantê-lo em campo, que é um desses jogadores decisivos. A gente sabe o que o Scarpa pode fazer numa falta, numa bola parada, num passe por cima da zaga, nas costas do zagueiro. A gente sabe que ter o Alisson apoiando pela direita é muito legal. São situações que o Milito, para mim, teve pouca criatividade de resolver. Agora, eu acho que sim. O ponto principal eu não acho que o Atlético é um time sem recurso técnico, longe disso. É um time que poderia apresentar muito mais se suas peças individuais estivessem em dias melhores. A gente sabe que o Arana pode decidir o jogo, o Scarpa pode decidir o jogo, o Paulinho pode decidir o jogo, e aí fica outra crítica que pode ser feita ao Milito. Manteve o Paulinho jogando longe da área o tempo inteiro. Para mim, inclusive, foi o melhor jogador de linha do Atlético, o Paulinho. Mas eu acho que em algum momento você poderia ter deixado ele aproximar mais da área, tentar deixar ele receber mais essa bola para finalização, já que estava tão difícil para os outros, por que não deixar o Paulinho rotacionar? Às vezes puxa alguém mais para trás para fazer essa meia armação, né, que era quase o que o Paulinho estava fazendo. Eu acho assim, que falta ao Milito essa criatividade. De novo, a gente tem a impressão de que o Milito é um técnico extremamente experiente, ele ainda não é. Ele tem poucos anos de carreira e ele começou num futebol com o Argentino Júnior, um futebol que é bem menos não tem pressão. Técnico, tem menos pressão. Enfim, tem outros contextos, é o primeiro time de trabalho... Pressão que eu digo para vencer, Exato. Então, assim, ele é um técnico que ele ainda está em fase de construção, né? Ele, às vezes, dá a impressão de ser um técnico experiente, não é. Ele vai evoluir muito. Eu acho que esse é um ponto que ele aprende, ele tira isso de lição. Agora, de novo, para mim, passa pela decisão dos jogadores. O jogador tem que decidir, cara. O jogador tem que decidir. E deixar só que o Hulk seja o sobrecarregado do time é até, assim, maldade. De novo, o Hulk, ele é diferenciado, a gente sabe do que ele é capaz. É um cara que se cuida, mas ele já tá com seus 30 e tantos. Ele já 38. 38, já tá na reta final da carreira. Não dá pra sobrecarregar o Hulk numa final. Cara, era jogo pro Scarpa chamar mais responsabilidade. Se precisar de desobedecer a ordem tática para fazer a diferença, era jogo pro Arana chamar mais responsabilidade. Era jogo para tantos outros jogadores que já fizeram a diferença esse ano fazerem de novo. Mas eles não foram capazes. Então, assim, eu acho que tem esse ponto também que é muito importante, que tem que ser batido.
Porque o Atlético ainda no ano não acabou. Tem 6 jogos no Brasileiro e tem a final da... 6 não, tem. O Atlético tá com 2 a menos, o Cruzeiro tem quantos? Faltam 11 jogos. O Cruzeiro falta 6. Então até falta 8. Falta 8 jogos no Brasileiro e o jogo da finalíssima da Libertadores, que é jogo único e que não permite correr tanto tempo atrás dos erros. Então eu acho que fica uma lição boa pro Milito. Já que você falou do Hulk, temos o Hulk falando aí no pós-jogo, o pessoal precisa se olhar no espelho e tal. Vai lá, coloca aí, Fabi! Primeiramente, a gente tem cada jogador, né, se olhar no espelho e ver os nossos erros e ver como estamos no Brasileiro. Com certeza não é o que a gente deseja, não é o que esse plantel, não é a posição que a gente tem que estar. Não digo na prática. Na prática, a gente merece porque não estamos jogando bem o Brasileiro. Na teoria, temos que estar melhor. Então, temos que levar essa teoria para a prática, performar melhor, jogar melhor, voltar a competir ainda mais no Brasileiro para ganhar esses jogos que tem. Acho que são 7 jogos, isso que faltam. Ganhar esses 7 jogos, dar o nosso melhor, e principalmente para ganhar confiança ainda para o jogo mais importante desse ano, mais importante da minha vida com a camisa do Galo, é esse jogo da Libertadores. Eu tenho certeza que vamos sim performar ainda melhor esse restante do Brasileiro e chegar na máxima força no dia 30 de novembro. Valeu demais por acompanhar o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa aquele like e comenta o que achou, quero saber sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto e até o próximo.